Você já sentiu que suas falhas te definem? Que por mais que tente, nunca parece ser o suficiente? Pois saiba que a rachadura que você tanto esconde pode ser a sua maior força. Vivemos em um mundo que prega perfeição, mas é nas imperfeições que se escondem os maiores milagres. E muitas vezes, aquilo que parece um erro irreparável é justamente o que vai mudar sua trajetória e a de quem te rodeia. Essa história não é apenas sobre um jarro rachado. É sobre você, sobre nós. É sobre transformar tristeza em inspiração, dor em resiliência, dúvida em motivação. Parece impossível agora, mas espere até descobrir como pequenas falhas podem criar uma beleza que vai além da imaginação. E o mais curioso, essa lição vai te fazer repensar tudo o que você acreditava sobre felicidade e autoestima. Se você tem carregado o peso da culpa ou se sentindo perdido, esta é a hora de abrir os olhos para uma nova perspectiva. Existe um propósito maior para cada rachadura em sua jornada. E hoje, você vai descobrir como enxergar isso. Está preparado para transformar a forma como encara suas imperfeições? Então continue comigo, porque o que você está prestes a aprender pode mudar sua vida para sempre. Havia um jovem carregador de água, cuja rotina era simples, mas carregada de significado. Todos os dias, ele atravessava longos caminhos até o riacho para buscar água com 2 jarros. Um deles era perfeito, sem falhas, enquanto o outro possuía uma rachadura que, a cada viagem, deixava escorrer boa parte do líquido que deveria levar. Apesar de ser funcional, o jarro rachado se via constantemente triste, acreditando que não conseguia cumprir sua função. Você já se sentiu assim? Como se suas falhas fossem grandes demais para serem ignoradas? Com o passar do tempo, aquele jarro rachado começou a se culpar ainda mais. Ele observava o jarro perfeito ao lado, sempre cheio até a borda, e isso só reforçava sua sensação de inadequação. Era como se a rachadura gritasse: "Você nunca será bom o bastante." Quantas vezes nos deixamos dominar por pensamentos assim, comparando nossas fraquezas às forças dos outros? Esses momentos, ainda que cheios de dor, trazem algo poderoso escondido. Certo dia, o jarro rachado não conseguiu mais guardar para si sua tristeza. Ele confessou ao jovem que se sentia envergonhado, acreditando ser um peso na vida do rapaz. Com voz serena, o jovem ouviu cada palavra sem interromper. Há um poder enorme em ser ouvido, não acha? Naquele momento, o carregador de água enxergava algo que o jarro não conseguia perceber. Às vezes, o que consideramos um problema pode ser uma bênção. Só precisamos de uma mudança de perspectiva. O jovem apenas sorriu e seguiu caminhando. Enquanto ouvia o desabafo do jarro rachado, parecia já ter uma resposta na ponta da língua. Mas ele não tinha pressa. Ele sabia que algumas verdades só podem ser reveladas no momento certo. Assim como o jarro, todos nós podemos sentir que estamos perdendo algo no caminho, mas será que essas perdas realmente nos tornam menos valiosos? Quando o jarro rachado finalmente se abriu sobre suas falhas, o jovem não hesitou em acolher suas palavras. "Você acredita que sua rachadura é um problema?" Ele perguntou com um olhar que transbordava compreensão. A vida tem um jeito curioso de nos ensinar que nossas imperfeições podem ser mais do que aparentam. Ao invés de repreender, o jovem viu ali uma oportunidade de mostrar que a beleza pode surgir do inesperado. Afinal, quantas vezes nos culpamos por algo que pode, na verdade, ser uma força disfarçada? O jarro, confuso, tentou entender como sua rachadura poderia ser algo positivo. "Eu perco água pelo caminho. Isso não te prejudica?" perguntou, com a voz carregada de culpa. Mas o jovem apenas sorriu e balançou a cabeça. É curioso como a aceitação pode transformar até o mais profundo sentimento de inadequação. Assim como aquele jovem,
Quantas vezes nos damos a chance de acolher, ao invés de rejeitar, o que achamos ser nosso pior defeito? Observe o caminho amanhã, disse o jovem com calma, como se estivesse convidando o jarro a enxergar o mundo com novos olhos. Essa frase, simples e direta, carregava uma sabedoria profunda. Muitas vezes, estamos tão focados em nossas falhas que deixamos de perceber o impacto que causamos ao nosso redor. É fácil se perder em pensamentos de tristeza, mas e se começarmos a refletir sobre o que as nossas falhas podem estar gerando além do que conseguimos ver? Enquanto a noite caía, o jarro ficou imerso em seus pensamentos. Ele não sabia o que esperar do dia seguinte, mas sentiu algo diferente. Uma centelha de esperança. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que acredite em nós, quando nem nós mesmos conseguimos. O jovem sabia disso. Ele tinha algo especial para mostrar, e o jarro, mesmo sem perceber, estava prestes a descobrir o que realmente significava ser imperfeito. No dia seguinte, o jarro rachado tentou fazer o que o jovem pediu: prestar atenção ao caminho. Enquanto a água escorria por sua rachadura, ele começou a reparar em algo curioso. Ao longo da trilha que percorriam diariamente, pequenas flores haviam crescido, colorindo o trajeto de forma tão sutil que ele nunca havia percebido antes. Era como se cada gota perdida tivesse cumprido um propósito oculto. Quantas vezes deixamos de notar as belezas que nossas próprias falhas ajudam a criar? O jovem, percebendo a surpresa do jarro, sorriu e explicou: essas flores existem graças a você. Cada gota d'água que escorre pela sua rachadura dá vida a elas. Essas palavras, ditas com tanta gentileza, carregavam uma verdade universal. Aquilo que o jarro tanto lamentava, aquela imperfeição que ele via como um peso, tinha dado origem a algo extraordinário. Às vezes, o que consideramos nossos defeitos pode ser a razão pela qual algo belo floresce ao nosso redor. Enquanto continuavam o caminho, o jarro começou a refletir. Talvez ele não fosse tão inútil quanto imaginava. Talvez suas perdas não fossem apenas perdas. Esse momento de descoberta é algo que muitos de nós já vivemos, não é? Quando olhamos para trás e percebemos que os desafios que enfrentamos moldaram as melhores partes de quem somos. A rachadura do jarro era mais do que uma falha. Era a prova de sua contribuição única para o mundo. Ao chegarem em casa, o jarro não se sentia mais o mesmo. Ele olhava para o caminho com novos olhos, vendo beleza onde antes havia apenas tristeza. É incrível como uma simples mudança de perspectiva pode nos transformar. O jovem havia mostrado que até as imperfeições podem ser um presente, mas o jarro ainda tinha muito a aprender sobre o verdadeiro valor de suas marcas. E você? Já pensou no impacto que suas próprias gotas podem ter gerado pelo caminho? Enquanto o jarro assimilava tudo o que havia descoberto, o jovem sentou-se ao seu lado e com um tom sereno falou: "Você entende agora? Suas falhas não diminuem seu valor, elas dão forma à sua contribuição." Essas palavras ecoaram como um convite à reflexão. Quantas vezes nos deixamos paralisar pelas nossas imperfeições, sem perceber que elas podem ser a ponte para algo maior? Aceitar as próprias falhas não é um sinal de fraqueza, mas de coragem e sabedoria. O jarro, pela primeira vez, começou a se enxergar de forma diferente. Ele percebeu que sua rachadura não era um problema a ser consertado, mas uma característica que o tornava único. Assim como o jarro, cada um de nós carrega marcas da vida, feridas, cicatrizes, experiências. Em vez de esconder essas marcas, por que não usá-las para inspirar, motivar e criar um impacto positivo ao nosso redor? Afinal, são elas que contam nossa verdadeira história. O jovem, com sua paciência e sabedoria, não apenas ajudou o jarro a enxergar o valor de suas imperfeições, mas também o incentivou a se orgulhar delas.
Suas rachaduras fizeram florescer um caminho que antes era vazio, ele disse. Essa frase tão simples carrega uma mensagem poderosa. Nossas falhas não apenas nos moldam, mas também podem ser fonte de vida e inspiração para os outros. Quantas vezes nos esquecemos disso em meio às nossas lutas diárias? O jarro, agora transformado por essa nova percepção, deixou de sentir vergonha e começou a abraçar sua própria jornada. Mas o que ele ainda não sabia era que aquela lição poderia ir além, que cada um de nós pode, através de suas imperfeições, inspirar outras pessoas a se redescobrirem. A história do jarro rachado não termina aqui. Ela é apenas o começo de uma reflexão mais profunda sobre a superação, a resiliência e o impacto que deixamos no mundo. Agora que você conheceu a história do jarro rachado, pergunte a si mesmo como você tem enxergado suas próprias imperfeições. Será que está gastando energia tentando escondê-las ou já percebeu que elas podem ser a chave para algo maior? Suas rachaduras carregam um propósito que talvez você ainda não tenha descoberto, mas que pode transformar não apenas a sua vida, mas também a de quem está ao seu redor. E se a partir de hoje você começasse a olhar para essas marcas com orgulho em vez de vergonha? Pense nos momentos difíceis que moldaram quem você é e reflita sobre como eles te trouxeram até aqui. Essa é a sua chance de deixar o perfeccionismo de lado e começar a viver com autenticidade, valorizando cada detalhe da sua história. Será que você está pronto para essa mudança? Agora é com você. O que você vai fazer com tudo isso? Vai continuar se culpando ou vai usar suas experiências como inspiração para se superar? Compartilhe sua história, incentive outros a fazerem o mesmo. Acredite, o mundo precisa das suas gotas para florescer. Se você quer continuar aprendendo e transformando sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você nunca vai perder uma nova lição como essa. Sua jornada de superação está só começando e nós estamos aqui para trilhar esse caminho junto com você.